Então, é com enorme prazer que eu converso hoje com o professor Adolfo Neto, da UTFPR, que é o idealizador do Emílias Podcast. E lembrando que essa é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Lógica para celebrar, comemorar o Dia Mundial da Lógica de 2022. Adolfo, então, eu sei que você tem várias iniciativas interessantes, né? Então, eu vou pedir para você começar falando da que eu acho, assim, da que me bate o coração mais, que é exatamente o Emílias Podcast, que não é só de lógica, né? Tem a ver com mulheres em ciência da computação, mas se você puder falar sobre ele um pouquinho, né? Como que você pensou nele, né? Da onde veio essa ideia maravilhosa? Então, muito obrigado, Elaine. Então, o Emílias Podcast surgiu, já existia o projeto Emílias na UTFPR, que é um projeto para incluir, para atrair e manter mulheres na computação. E o que eu fiz, basicamente, eu entrei no projeto Emílias, que já existiu, acho que desde 2013. Em 2019 saiu um edital de apoio, a gente podia submeter um projeto. Eu gostava muito de podcasts e eu disse, vamos submeter uma ideia de um podcast. E foi motivado por uma ideia de que o Emílias fazia atividades nas escolas, então ia nas escolas, isso agora com a pandemia acabou parando, mas ia nas escolas e perguntava para as meninas o que é que elas entendiam de computação. E o que eu percebi dos resultados das pesquisas na época, que a gente fazia com essas meninas, meninos mesmo, né, de ensino médio, era que elas não tinham ideia do que uma mulher na computação fazia. Então, eu achei que isso era uma das razões para as meninas sequer escolherem, porque a gente tem um problema sério aqui nos nossos cursos de computação na UTFPR, e eu acho que acontece em todo o Brasil, que elas sequer escolhem. Então, acaba que entram 15% dos nossos estudantes são mulheres. Então, para isso, será que não seria interessante a gente juntar essa coisa que eu gosto dos podcasts com isso com o projeto Emílias e fazer entrevistas com mulheres que atuam na área da computação. A área da computação é muito vasta, né? Inclusive tem mulheres que trabalham em lógica para computação. E até também a ideia do podcast era até não ser também 100% só mulheres na computação. Até a gente já incluiu, por exemplo, uma mulher de RH, mas era um RH em computação. Então, você foi a primeira entrevistada, né, das mulheres de lógica para a computação. Depois teve a Valéria de Paiva. E a gente tem outras na fila, a gente não consegue ainda entrevistar todas, mas e a Gisele Reis, no caso, a gente colocou, na verdade, a gente usou um áudio de outras, a gente não chegou a entrevistar a Gisele, né? Temos que entrevistar a Gisele. Então, isso é uma das minhas iniciativas que tem alguma coisa a ver com lógica. Outra iniciativa minha é o meu podcast pessoal, que aí, depois que eu comecei o Emílias Podcast, eu gostei da ideia de entrevistar, só que aí, claro, no Emílias Podcast só entrevistava mulheres, e aí desse meu podcast pessoal, com bem menos frequência que o Emílias Podcast, eu passei a entrevistar homens, basicamente, e foi lá que eu entrevistei o Marcelo Finger, o Walter Carnielli e o Leonardo de Moura. Muito bacana. Eu não faço a mínima ideia de como é que a gente faz um podcast, ou seja, que tipo de tecnologia, de aplicativo, de coisas você usa para fazer. Olha, o Zoom que a gente está usando aqui, mas é um que assim, eu acabei me envolvendo com vários podcasts, então tem outros podcasts que não tem muito a ver com lógica, por exemplo, que é o Fronteiras de Engenharia de Software, a gente geralmente grava com Zoom, mas o Emílias Podcast, geralmente a gente grava com o Google Meet, e tem também o StreamYard, que a gente já usou para gravar. Então, essa é a primeira tecnologia básica, alguma coisa para gravar. Não, é interessante que o Emílias Podcast surgiu antes da pandemia, né? A gente até esquece que existia uma época que a gente ia num estúdio e gravava lá e tinha 3 microfones e as pessoas se viam frente a frente. Interessante que hoje, depois da pandemia, tem alguns podcasts que fazem isso, voltaram a fazer isso. Essa é a primeira tecnologia. A segunda tecnologia é que você vai ter um arquivo que pode ser somente áudio ou áudio e vídeo, e aí você tem que fazer uma edição. No caso, por exemplo, do Emílias Podcast, eu faço a edição. E no Fronteiras de Engenharia de Software, a gente tem uma empresa que faz a edição para a gente, e no Elixir em Foco a mesma coisa. Mas a edição, se você não quiser fazer nada sofisticado, é simples. Tem um software chamado Audacity,
que é gratuito. Você baixa ele, aprende os comandos. Qualquer dúvida que você tenha, você entra no YouTube e digita como fazer tal coisa com Audacity. E depois você usa alguma plataforma de publicação, como o Anchor. Eu uso o Anchor porque é de graça, é do Spotify, e aí rapidinho o seu podcast está no Spotify e muita gente escuta no Spotify. Não é a maioria, mas muita gente escuta no Spotify. Essas são as 3 tecnologias básicas que a gente usa. Ah, muito legal. Anotei tudo aqui. Depois eu vou deixar nos comentários, às vezes, quem sabe, se eu conseguir fazer um card, eu também coloco, junto com o endereço, né, para todas essas suas iniciativas. E vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o alcance, né? Assim, o público-alvo, eu acho que é mais ou menos, você já delineou bem qual que é. Você tem ideia do alcance, ou seja, quantas pessoas vêm? Você mede esse tipo de coisa? Você tem como medir? As pessoas comentam com você? Como é que é isso? Isso uma coisa que a pandemia atrapalhou bastante, porque a minha ideia, quando eu criei o Emílias Podcast especificamente, que os outros depois vieram em consequência do Emílias Podcast. Mas quando eu criei o Emílias Podcast, era a gente ir nas escolas e dizer, olha, o Emílias é isso, a gente quer trazer mais mulheres para a computação, olha como é legal ser uma mulher na computação, e também até enquadrar isso dentro da área de exatas em geral, porque a gente sabe que a carência de mulheres não é só na computação, é na área de exatas em geral. Então, olha como é legal exatas, né? E ir nas escolas e dizer, você quer saber mais? Você quer saber o que as mulheres... olha, existe esse podcast, vai ali no seu celular, hoje em dia quase todo mundo jovem tem um celular, se bem que... E é interessante que o podcast não é uma coisa que exija um super celular, também não precisa dados assim, se tiver em casa e tiver Wi-Fi, você consegue baixar fácil. Tem muita gente também que escuta o podcast no YouTube, até uma das razões que a gente acaba, no Emílias Podcast em específico, a gente publica as entrevistas em vídeo no YouTube também. E esse era o objetivo. E aí o que a gente tem de... Sim, esse tipo de feedback que a gente gostaria de ter nas escolas, a gente infelizmente não tem. A gente tem feedbacks nas redes sociais e dos números que as plataformas dão. Então, por exemplo, um episódio do Emílias Podcast pode atrair de 20 pessoas que escutam lá, às vezes quando é um que não faz muito sucesso, até 300 lá no YouTube. É que aí também tem essa questão das 2 plataformas. A gente publica em plataforma de áudio e publica no YouTube. Os números do YouTube são bem diferentes dos números das plataformas de áudio. Geralmente os números do YouTube são maiores. Não sei se é porque as pessoas gostam mais de ver a imagem ou simplesmente porque o YouTube conta de um jeito que facilita os números serem maiores. Por exemplo, eu sei que, por exemplo, a gente às vezes publica também no Instagram, que permite vídeos de até 1 hora. E os números do Instagram são bem inflados. Eu acho que você vê os números, por exemplo, do próprio projeto Lógica Viva, que está no Instagram e está no YouTube, os números do Instagram são maiores. É porque os brasileiros estão mais no Instagram? Talvez. Ou é porque o Instagram, cada 3 segundos, ele soma mais um lá no contador deles? Talvez, não sei dizer. Mas o fato é que a gente chega, às vezes, a 300, já chegou a 300 pessoas assistindo um episódio do Emílias Podcast. Somando, falo assistindo, mas pode ser assistindo ou ouvindo, somando todas as nossas plataformas. E alguns são menores. Eu acho que o seu episódio, eu me lembro que eu até comentei que você, na época, foi um grande sucesso. Eu acredito que, em parte, talvez assim, foi um grande sucesso, mas talvez não dentro do nosso público-alvo. É que eu peguei a sua entrevista, eu divulguei lá no grupo Lógica L, e aí as pessoas do próprio grupo se interessaram, mas são pessoas já formadas, que não são mulheres interessadas em entrar na computação. Mas eu acredito que uma parte do nosso público normal escutou também o seu episódio. Então, teve o episódio da Valéria de Paiva, que talvez pelas mesmas razões que o seu teve bons números, e assim a gente vai... Eu acho que, especificamente no caso do Emílias Podcast, eu estou querendo mexer um pouco as coisas, talvez, quem sabe, a gente tenha um episódio diferente esse ano que está começando, 2022, sobre lógica e computação, porque o que a gente tem feito até agora no Emílias Podcast, o episódio é sobre a vida e a carreira de uma mulher em específico. Talvez a gente passe a ter mais episódios esse ano sobre temas, e a partir desses temas a gente convida 1, 2, 3 mulheres. Muito legal. Eu tenho mais 2 perguntinhas, né? Uma que não está muito no script, que me veio aqui na cabeça agora, que é exata. Eu achei,
você sabe que eu gosto muito dessas atividades que você vai para a escola, conversa com as meninas e faz atividades e mostra o que é o curso, o que é computação, o que é matemática, o que é... Para ver, né, se melhora um pouco o número, né, de mulheres que entram para a área de STEM. Você tem alguma estatística, depois que você começou a fazer esse projeto? Eu sei que veio a pandemia e tudo, mas mexeu alguma coisa nos números ou eles continuam mais ou menos patinando em 15%? Continua em 15%, não teve nenhuma mudança significativa. A gente já teve caso assim e aí eu estou falando não do Emílias Podcast, mas do Emílias, e ter, mas pelo menos 2 casos, eu sei, de alunas que vieram para a UTFPR e disseram, olha, eu conheci o Emílias em tal lugar, aí eu decidi vir para a UTFPR. Mas vejo que talvez esse caso simplesmente seja uma mulher que tirou o lugar de outra mulher, ou uma mulher que um a mais, um a menos, acaba não alterando as estatísticas. Acho que para Não, mas para os os números números pode ser realmente que não muito. importe, mas ter esse feedback da pessoa vir e falar assim, olha, eu conheço o projeto e eu estou aqui, não sei o quê. Isso é muito legal, vamos combinar. Sim, sim, é verdade. Joia. E a última perguntinha é, você tem mais alguma outra coisa que você quer falar? Das outras iniciativas? Ou... Eu tenho também um canal no YouTube onde vários vídeos, onde tem uma playlist de vídeos que eu uso com os meus alunos de lógica para computação. Não são vídeos super produzidos, eu não sei editar vídeos, eu não gosto principalmente de editar vídeos, mas tem algum material lá. Tenho visto que tem tido iniciativas, eu acho que até alguém tem que fazer alguma coisa para juntar isso aí, porque eu sei que tá tendo várias iniciativas aí de vários canais. Eu não vou lembrar o nome de nenhum, então não vou. Mas eu sei que estão aqui no meu celular, no meu YouTube, tá lá. Olha, esse canal aqui, gostei. Eu assino. Toda vez que eles publicam um vídeo novo, eu recebo notificação. Mas o meu canal especificamente, eu acabo misturando tanta coisa, porque eu dou aula de métodos ágeis, dou aula de lógica, dou aula de linguagem de programação. Então, se for entrar no meu canal não é de lógica para computação. Tem uns vídeos de lógica para computação, tem uma playlist de lógica para computação, aí eu posso te passar o link dessa playlist onde tem vídeos, inclusive vídeos que não são meus. Então, por exemplo, tem 2 vídeos lá do Lógica Viva com a Gisele Reis, que a gente já acabou falando, que são ótimos, eu acho, para aqueles alunos que estão chegando na graduação, não tem ideia do que é lógica. Ó, assista aqui esses 2 vídeos e você vai ter uma ideia melhor do que seja lógica. Concordo com você, muito legal. Pois é, o objetivo dessa nossa pequena iniciativa da SBL é exatamente também, né, juntar no mesma, como é que eu falo, na mesma página, né, de pessoas diferentes que têm iniciativas diferentes, que usam tecnologias diferentes e que atingem, né, mais e mais pessoas, e eu acho isso de fato impressionante. Eu queria te agradecer muito, Adolfo, pela entrevista, pelas iniciativas, pela entrevista que você fez comigo também, foi muito bacana. E nada, e a gente continua conversando e contando com você e com todos os nossos colegas que fazem lógica. É isso, um abraço, tudo de bom. Um abraço.